21 It Online capítulo 656, A Espada da Flor. Isso dói. O demônio gritou. O Zadkiel com armadura de sangue segurou sua espada enquanto a cortava diagonalmente. A princípio, foi ele quem cortou o braço do demônio, e agora, ele rasgou a garganta do demônio e o cortou de forma limpa. Era como se ele fosse um chefe, manuseando frutas delicadas. Parecia pateticamente fácil para ele matar todos esses demônios. Feche a lacuna, feche a lacuna. Zadkiel gritou ao ver que havia uma lacuna do tamanho de um homem no meio da parede de escudos. Foi o resultado da corrida do demônio furioso. Os anjos rapidamente fecharam a lacuna, mas os demônios os atacavam repetidamente, forçando-os a serem rapidamente empurrados para trás. Senhor, isso é ruim. Não podemos segurar a parede de escudos por muito mais tempo. O anjo segundo em comando aproximou-se de Zadkiel e gritou. A parede de escudos estava localizada na entrada do Paraíso Branco, guardando uma área de 100 metros ao redor do portão. Os humanos e inumanos da nova geração estavam dentro dessa área de 100 metros. Os 500 metros fora da área de 100 metros estavam sob o controle dos demônios e eram o principal campo de batalha. Havia também anjos fora de uma área de 100 metros, lutando com demônios, tentando empurrá-los para longe da parede de escudos. Se a parede de escudos fosse quebrada, a delicada área de 100 metros seria arruinada e os demônios definitivamente entrariam no Paraíso Branco e causaria muitos danos às suas forças. Zadkiel franziu a testa e assentiu. Eles tiveram que usar a segunda fase. Artilheiros. Ele gritou e, após seu grito, uma buzina soou no ar. Foi ouvido por todos em It Paradise lutando contra demônios. As paredes próximas tinham atividade. Os passos altos soaram do topo das paredes e, de repente, centenas de inumanos chegaram de sua posição de esquiva. Desde o início da guerra, eles se abaixaram, esperando a buzina. Agora, eles se levantaram, segurando armas. Eles apontaram as armas para o mar de demônios e já haviam retirado a trava de segurança. A razão pela qual havia apenas inumanos era que eles aprenderam todos os tipos de armas desde muito jovens. Foi principalmente a quem os ensinou, e seu ensino rigoroso os tornou muito bons. Fogo! Gritou Zadkiel. Ratatatatata. A chuva de balas rasgou o ar e rasgou o mar de demônios. Ai! Os demônios gritaram quando as balas atravessaram suas peles duráveis. A área ao redor da parede de escudos estava se esvaziando rapidamente, pois os demônios tiveram que começar a recuar para se afastarem das paredes. Afinal, os inumanos tinham que atirar a 100 metros de distância e só conseguiam acertar tantos demônios porque estavam embalados como sardinhas em uma jarra. Agora, eles começaram a se espalhar e correr para mais longe. Os demônios não eram bobos e rapidamente descobriram o ponto fraco dessa estratégia. Uma vez que estavam a 200 metros de distância, os inumanos pararam de atirar depois que pararam de atingir suas marcas. Os demônios se viraram para encarar a parede de escudos. Eles pareciam indignados e podiam sentir o cheiro de carne fresca do outro lado das paredes, mas chegar lá parecia tão difícil. Droga! Droga! Eu quero provar sangue e quero ouvir seus gritos. Eles não podem simplesmente morrer. Estou com tesão. Eu não tinha nenhum bom por 6 meses. Estou ficando louco. Esses malditos insetos são difíceis de matar. No espaço sideral, Lúcifer viu a cena e suspirou. Parecia que seu primeiro ataque havia falhado. No entanto, ele esperava que isso acontecesse. Era para testar a estratégia inicial que seus inimigos estavam usando. Parecia que haviam criado uma espécie de zona segura na entrada da cidade e fariam todo o possível para defendê-la. Não era um plano ruim. Todos se sentiriam mais motivados a proteger aquela área do que concentrar seus esforços em todo o campo de batalha. Concentrar seus esforços em todo o campo de batalha pode esgotar suas proezas físicas e mentais rapidamente. No entanto, se houvesse apenas uma área, era mais fácil e factível. No entanto, Lúcifer imediatamente pensou em várias ideias para superar esse obstáculo. Sua vez. A voz de Lúcifer soou nos ouvidos de um único demônio. Em uma nave espacial,
O demônio de pele azul descruzou os braços e colocou a palma da mão no apoio de braço. No braço, várias telas holográficas apareceram. Com eles, ele controlou o navio e começou a descer para o Four Seasons. Os deuses e deusas notaram imediatamente a nova aparência de uma nave espacial. Eles imediatamente pensaram que os demônios enviaram reforços. Os demônios olharam para o navio e imediatamente reconheceram de quem era. Eles não puderam deixar de rir e começaram a insultar seus inimigos. Vocês estão todos mortos agora. Ah, quando ele estiver no campo de batalha, ninguém será poupado. Sim, finalmente podemos colher os frutos do nosso esforço. Mal posso esperar. Já estou salivando. Zadkiel e os anjos ficaram sérios. A nave pousou na periferia da mata e, em seguida, a porta se abriu, liberando uma nuvem de fumaça. Uma única figura apareceu em meio à fumaça e ele casualmente desceu da nave. Seu azul era incrivelmente azul e ele parecia ter sofrido uma picada de frio. Seus olhos eram negros sem nenhum branco. Eles pareciam pontos pretos sem nenhuma emoção por trás deles. Ele era severamente alto, cerca de 2 metros, com uma constituição magra. Ele vestia um sobretudo preto com gola alta e estampas florais. Uma bainha pendia de seu quadril, e o punho da espada tinha mais padrões de flores. Então, o homem colocou a palma da mão no punho da espada e a desembainhou. Ele revelou uma lâmina em forma de meia-lua, e até a lâmina tinha estranhos padrões de flores. Eles pareciam ligeiramente transparentes enquanto estampados em aço acinzentado. Os demônios comemoraram ruidosamente quando o homem passou por eles. A noite da lua carmesim é uma noite religiosa para os demônios. Por quê? O homem parou quando estava na frente do exército demoníaco. Ele levantou ligeiramente a pele, revelando seu rosto extraordinariamente bonito. Porque, durante a lua carmesim, acontece que desejamos mais do que o normal. É como se nossos desejos tivessem dobrado de repente. E os demônios, por acaso, têm muitos desejos. Como se meu desejo fosse admirar flores. Mas, eu também gosto de fazer o flores, e agora sinto vontade de criar flores com o sangue do arcanjo. Seu estranho desejo causava carrancas nos rostos de seus oponentes. No entanto, fosse seu desejo estranho ou não, este homem era extremamente perigoso. O nome dele é Ana. O general demônio. Primeiro escalão. O homem mais próximo de se tornar o mais novo Lorde Demônio, Anot Flowersword. Witch Online capítulo 657 Zadkiel vs. Ano. Zadkiel atravessou a parede de escudos e ficou na frente do exército da humanidade. Ele soube imediatamente o perigo que o homem com estampa de flores representava. Era completamente diferente da aura que ele emitia. A aura era forte, calma e nítida. Na sala de 1000 monitores da Legacy Company, os deuses primordiais se reuniram lá. Era o centro de seu quartel-general. Os monitores mostraram o vídeo do campo de batalha por meio de câmeras montadas. Ele é forte. Aether esfregou o queixo babeado e ponderou em voz alta. Ele sabia que Zadkiel e o resto dos anjos não podiam lidar com um general demônio. Foi uma pena que eles já tivessem enviado seu primeiro general classificado. Devemos enviar nosso primeiro jogador? Cronos perguntou. Não, eles não estão prontos. Gaia disse e franziu a testa. Eles haviam ativado todas as TVs dos alojamentos dos jogadores, de onde podiam ver o campo de batalha. Eles queriam que eles se acostumassem com o derramamento de sangue e a possibilidade de morrer. Ainda era muito cedo para enviá-los. Então, o que devemos fazer? Zadkiel não consegue lidar com ele. Aether ouviu com os olhos fechados. Enquanto ele olhava para a escuridão, uma imagem vívida apareceu em sua mente. Mostrava cenas de batalhas onde Ano e Zadkiel lutaram. Em cada batalha, Zadkiel teve uma morte miserável e foi transformado em uma rosa ensanguentada. Ele então mudou Zadkiel para figuras de diferentes arcanjos e os colocou contra Ano. Depois de vários segundos, apenas um arcanjo sobreviveu a Ano e até pareceu feri-lo levemente. Ele abriu os olhos com um sorriso e disse: afaste Zadkiel do campo de batalha. O que? Os deuses primordiais franziram a testa. Sim.
Aether cruzou os braços e continuou: envie o arcanjo Gabriel, arauto das visões e mensageiro de Deus. Gabriel? Eles se assustaram a princípio. Gabriel era o estranho de todos os arcanjos. Pode-se dizer que ele não é confiável. Sim, ele é o único que pode sobreviver a esta batalha. Aether disse confiante. No campo de batalha. Ah! Ano assumiu uma postura mais baixa e quase parecia que estava caindo para a frente. Todos olharam para ele de forma estranha, imaginando o que ele planejava fazer. Zadkiel empalideceu ligeiramente e segurou a espada com mais força. Uou! Depois de exalar, Ano levantou a cabeça e olhou diretamente para Zadkiel, seu alvo. Ele então chutou o chão, soprando a neve para longe, e então se lançou para frente. Ele atravessou a distância de 100 metros instantaneamente e apareceu ao alcance de Zadkiel. A espada em forma de meia-lua rasgou o ar e cortou diagonalmente em direção à garganta de Zadkiel, no espaço entre o elmo e o peitoral. Zadkiel levantou o escudo e bloqueou a espada com uma polegada de sobra. No entanto, a força bruta do golpe de espada quebrou sua postura, fazendo-o inclinar-se ligeiramente para o lado. Isso deu a Ano o tempo que ele precisava para pular para o lado dele, e ele quase imediatamente apunhalou a espada no quadril de Zadkiel. Zadkiel entrou em pânico e torceu ligeiramente o quadril para o lado. A espada em forma de meia-lua ainda conseguiu passar pelo arsenal e até fez um longo corte na cintura. Ele é muito rápido e preciso. Ele estava pensando ansiosamente em sua mente. Ele imediatamente soube que estava superado. O resto dos anjos só podia assistir impotente enquanto Zadkiel era empurrado para trás. Essa luta estava fora de seu alcance e eles apenas atrapalhariam e poderiam acelerar a morte de Zadkiel. Ano não descansou por um momento e cortou horizontalmente. A espada cortou a placa do peito e a terra raspou a pele. Muito sangue jorrou da rachadura na armadura. Zadkiel cerrou os dentes e empurrou o escudo para frente. Com o escudo, ele conseguiu acertar Ano no ombro e empurrá-lo um passo para trás. Então, ele ergueu a espada e a cortou verticalmente. Ano agilmente deu um passo para o lado e desviou do golpe vertical. Parecia que ele estava dançando no chão nevado. A flor florescer. A imagem com padrão de flor na lâmina de repente começou a brilhar. Ano cortou o chão, cortando o solo e fazendo aparecer uma fenda de 5 metros de comprimento. Então, uma linda rosa de cor branca floresceu da fenda e tinha quase 5 metros de altura. No entanto, assim que a flor desabrochou, todos os soldados começaram a se sentir pior. Era como se de repente tivessem febre e vontade de vomitar. Veneno. Zadkiel foi o primeiro a notar. Ele rapidamente cobriu o nariz com a mão empunhando o escudo e se virou para o exército. Cubra o nariz e a boca. Eles fizeram o que lhes foi dito, mas agora eram completamente inúteis, pois não podiam empunhar suas armas. Você deveria olhar para mim. Uma voz indiferente soou atrás dele. Zadkiel se virou e viu uma lâmina em forma de meia-lua apenas uma polegada de perfurar sua garganta. Estou morto. Pensou Zadkiel e resignou-se ao seu destino. Clank. Do nada, a espada de Ano foi desviada para o lado. Então, uma barra ilusória rasgou o ar e cortou a rosa de cor branca. A flor ficou enrugada e desapareceu em manchas de luz. Todos começaram a se sentir normais novamente. Zadkiel virou-se para a pessoa que o salvou e se assustou. Um belo homem de cabelos dourados segurava um florete com sua lâmina tocando a garganta de Ano. Oi, oi. Gabriel sorriu. Você tem reflexos rápidos. Ano ficou indiferente enquanto a lâmina do florete roçava sua garganta. Ele viu Gabriel aparecer, mas foi pego um pouco desprevenido por sua velocidade. No entanto, ele ainda conseguiu reagir. A lâmina em forma de meia-lua estava tocando o torso de Gabriel e estava a 1 centímetro de rasgar sua carne e coração. Zadkiel, você recebeu ordens de recuar. Gabriel disse enquanto leves gotas de suor escorriam por seu rosto. Recebi ordens para encher seus sapatos. O quê? Zadkiel ficou chocado e logo percebeu o porquê. Ele se sentiu envergonhado. Foi porque ele estava muito fraco e os primordiais tiveram que decidir sobre alguém para substituí-lo na luta contra Ano.
Ele poderia se juntar a Gabriel, mas era muito perigoso. Eles poderiam atrapalhar os ritmos dos outros e causar suas mortes. Gabriel não era necessariamente mais forte do que ele. No entanto, ele era o melhor em sobrevivência e talvez fosse o arcanjo mais habilidoso no uso de armas. Eles pareciam ser as armas de escolha para combater Ano. Witch Online capítulo 658 Gabriel vez. Ano. Vai. Gabriel gritou e de repente deu um passo para o lado, circulou em torno de Ano e apareceu atrás dele. Ele era incrivelmente rápido. Ele cortou o florete na parte de trás da cabeça de Ano. No entanto, quase instantaneamente, a espada em forma de meia-lua apareceu e bloqueou a trajetória do florete. Zadkiel cerrou os dentes e saltou sobre o vasto exército. Ele entrou no paraíso branco e continuou fugindo com os dentes cerrados. Gabriel segurou o florete com cuidado e de repente bateu levemente no chão e moveu-se suavemente para o lado de Ano. Ele então esfaqueou com o florete, mas foi novamente defendido pela espada em forma de meia-lua. Ano rapidamente usou seus movimentos ágeis e cortou rapidamente com sua espada. Cada barra era precisa e tinha a clara intenção de matar seu oponente. Gabriel sabia que não poderia desviar dos ataques. Ele era um usuário do florete, e a lâmina em forma de meia-lua era muito maior e mais durável. Assim, ele usou seus movimentos rápidos e teceu através das barras. Ao chegar de perto, ele perfurou o florete para frente. Ele rasgou o ar e até o vento soprou em torno da lâmina. Lento. Ano disse e cortou a lâmina em forma de crescente na diagonal. Ele rasgou o ar quando de repente empurrou o florete para o lado. A força e a velocidade estavam em uma liga totalmente diferente. Maldição. Gabriel impotente assistiu enquanto seu braço estava pendurado para o lado. Parecia que tudo o que ele fazia era inútil. Então, Ano moveu sua lâmina em uma posição de estocada. Ele abaixou sua postura e de repente chutou o chão com força enquanto avançava com a espada perfurando o ar. Gabriel se moveu pelo chão coberto de neve, quase parecendo que seus pés nunca tocaram o chão. Ele se esquivou da espada e então cortou com o florete o mais rápido que pôde. A lâmina se moveu como flases de pós-imagens ao se aproximar do rosto de Ano. Os joelhos de Ano se dobraram quando ele de repente se abaixou sob a lâmina. Seu cabelo bagunçado voou ao seu redor enquanto seu rosto ainda parecia indiferente. Ele rapidamente se levantou e cortou com sua espada repetidamente. Quando a espada cortou o ar vazio, parecia que linhas em forma de barra apareciam no ar. Gabriel cerrou os dentes e desesperadamente saiu do caminho. Ele conseguiu se esquivar da primeira linha de golpes, mas então, Ano acelerou o ritmo e lançou um golpe de espada que destruiu a terra. A espada passou raspando por seu rosto e atingiu o chão. Estrondo. Desta vez, uma grande fenda apareceu no solo, e desta vez tinha 30 metros de comprimento. Gabriel agarrou o punho do florete com força e moveu o braço para trás. Então, ele começou a esfaquear rapidamente. A lâmina fina rasgou o ar centenas de vezes em questão de segundos. Ano rapidamente colocou a espada no bloco. No entanto, ele não conseguiu se esquivar de tudo, e uma das facadas do florete atravessou sua coxa, deixando para trás um buraco carmesim sangrento. Ele ficou um pouco surpreso e sua expressão indiferente finalmente mudou. Os olhos de Gabriel se arregalaram, e de repente ele girou rapidamente, parecendo um redemoinho em miniatura. Então, ele chutou para trás e enfiou o pé fundo no estômago de Ano. Todos tiveram um som ensurdecedor de craque e muitos estremeceram ao ouvi-lo. Ano cerrou os dentes e de repente se ajoelhou no chão. O pequeno pedaço de armamento rachou sob o chute e caiu no chão coberto de neve. Os anjos apertaram suas mãos com força e sorriram brilhantemente. Parecia que Gabriel estava ganhando. Os demônios ficaram chocados. Não era assim que deveria acontecer. Merda, vamos embora. Um demônio menor sussurrou para seu amigo. Onde? Seu amigo sussurrou confuso. Enquanto esses tolos lutam, vamos contornar a parede e invadir a cidade de um ponto cego. Então, podemos provar pela primeira vez a carne fresca. Oh, boa ideia. Eles olharam em volta e deixaram a formação sorrateiramente.
Ninguém os notou enquanto se escondiam na escuridão da noite. Uou! Ano jogou o cabelo para trás, e seu olhar indiferente estava oficialmente de volta. Ele se levantou como se não tivesse acabado de levar um chute nas costas. Gabriel enxugou o suor. Ele não tinha relaxado, nem por um momento. Ele sabia que nenhum de seus ataques realmente causava dano a Ano. A facada já havia cicatrizado e o chute apenas atingiu seu arsenal. O poder regenerativo dos demônios era aterrorizante. Isso os tornava tão difíceis de vencer. Farei de você a mais bela flor. Ano disse, e de repente moveu a lâmina em forma de crescente em uma posição estranha. A mão, segurando a espada, estava sobre seu ombro direito e seus músculos estavam tensos, revelando os músculos protuberantes. A lâmina foi apontada ligeiramente para baixo. A flor mais bonita. Gabriel franziu a testa e se perguntou o que diabos ele quis dizer com isso. O criador de flores. Ano gritou e de repente apareceu na frente de Gabriel. Ninguém conseguiu reagir a isso. Ele então perfurou a espada para a frente e rasgou o torso de Gabriel. Ptui. Gabriel tossiu o sangue e parecia absolutamente chocado. A lâmina estava atravessando seu corpo e ele se sentia surpreendentemente aquecido e confortável. O canto dos lábios de Ano ligeiramente curvado para cima. O padrão da flor brilhou novamente na lâmina, e parecia que ele estava tentando transformar Gabriel em outra flor. Enquanto os anjos gritavam em choque e os demônios riam, Gabriel limpou o sangue de seus lábios de forma chocante e deu uma cabeçada em Ano em seu rosto. Ano caiu para trás com o nariz sangrando. Ele agilmente pousou em seus pés e deslizou para trás mais uma dúzia de metros antes de parar. Ele olhou para o Gabriel, que se contorcia de dor. Droga! Gabriel gritou e olhou para o grande buraco em seu corpo. Estava jorrando sangue e parecia que ele ia morrer. Curar! Ele gritou e, de repente, 12 asas de metal se abriram em suas costas. Ele tinha 12 asas, e até eram feitas de metal. A ferida em seu peito fechou de repente, revelando uma pele sem manchas, sem cicatrizes ou ferimentos. Ah! Ele gritou bem alto e assim que a dor passou, ele jogou o cabelo para trás e cuspiu o resto do sangue. O que diabos é você? Ano perguntou com a cabeça inclinada. Você é realmente arcanjo? Witch Online capítulo 659 Matando o exército demoníaco. Claro que sou um arcanjo. Gabriel gritou e levantou o seu florete. Mas também tem um pouco de sangue de Deus em mim. Ele acrescentou dentro de seu coração. Ano suspirou e deu um passo à frente. Sua lâmina em forma de crescente perfurou o ar. Então, Gabriel cobriu seu corpo com suas asas de metal e parou o avanço da espada. Ele então usou duas de suas asas traseiras para se fazer flutuar. Enquanto ele pairava 1 metro acima do solo, ele de repente girou e se chocou contra Ano com asas de metal, arranhando o corpo de Ano, deixando cortes sangrentos para trás. Ano manteve sua posição enquanto nem mesmo se encolheu. O sangue escorria por suas roupas, mas ele ainda parecia indiferente. Quando o relógio marcou 0, todas as suas feridas cicatrizaram milagrosamente. Isso não é muito justo. Gabriel suspirou e de repente se sentiu muito cansado. A exaustão mental de lutar com sua vida em risco não era algo para se brincar. Em alguns sentidos, era ainda pior do que exaustão física, especialmente no caso quando dois indivíduos de alto escalão lutavam. Eles podem não ficar fisicamente cansados, mas podem ficar mentalmente cansados. Nesse caso, Gabriel estava se sentindo extremamente bem, ele não estava cansado mesmo em perigo de esgotar sua resistência. No entanto, sua mentalidade estava tensa e ele sentiu que seus ombros estavam ficando lentos e pesados. Enquanto a batalha acontecia, 2 demônios chegaram do outro lado do Paraíso Branco. Havia altos muros de pedra bloqueando seu avanço. No entanto, eles já haviam se preparado para isso. Eles cavaram silenciosamente no chão e cavaram um túnel abaixo da parede. Então reapareceram do outro lado da parede. Eles chegaram ao Paraíso Branco. E eles riram assustadoramente e se levantaram enquanto olhavam ao redor. Eles estavam parados em um beco deserto e ouviam o som da TV tocando nos aparelhos de som.
Eles também podiam ouvir vozes. Eles trocaram olhares e assentiram. Eles se agacharam e se moveram sorrateiramente. Logo, eles chegaram ao banquinho da janela e espiaram dentro do prédio. Eles viram 3 mulheres e um homem assistindo à TV. Eles pareciam ligeiramente pálidos e estavam torcendo pela vitória de Gabriel. E, carne fresca. Os demônios abriram lentamente a janela e se prepararam para entrar. Então, estouro ecoou no beco escuro e 2 cabeças rolaram pela calçada. Os demônios caíram sem cabeça. Eles foram repentinamente atacados por trás e mortos. Como esperado, essas criaturas imundas encontram maneiras de trapacear. Arcanjo Uriel disse indiferentemente. Ele era o archanger que ajudava os menos afortunados. Em outras palavras, ele era o herói dos pobres. Ele não era o único de olho em outras partes das paredes. Havia centenas de olhos à espreita. Eles notaram imediatamente que 2 demônios haviam entrado no paraíso branco. Uriel fechou a janela, abriu suas belas asas brancas e voou pelo ar. O beco ficou escuro, deixando para trás apenas 2 cadáveres de demônios e penas brancas, que pousaram em cima das cabeças de aparência morta. Na sala de 1000 monitores. Gabriel não pode continuar para sempre. Jonas disse severamente. Ele já está começando a esgotar seu poder cerebral. Ele vai ficar ainda mais lento a partir de agora. Aether suspirou e assentiu. Sim, ele não pode vencer, ao que parece. Precisamos mudar a guerra de uma batalha individual para uma batalha do exército. Essa é a única maneira de vencermos. Eles têm poderes individuais mais fortes. Devemos enviar outra pessoa para atacar Ano. Tentar ter um contra ele. Não, os demônios enviariam alguém para ajudá-lo. Então, nosso lado tem ainda menos chance de vitória. Aether olhou para os monitores e logo teve uma ideia. No entanto, se derrubarmos o exército de demônios, que está assistindo a partida, Ano terá que recuar e os demônios terão que enviar outro exército. Isso mudaria novamente de uma batalha individual para uma equipe. Como devemos fazer isso? Bem, agora precisamos de atiradores de elite. Disse Éter. Envie o rei Klaus, Simo, Apolo e Vasilisa para cuidar deles. Consegui. Dentro de uma humilde morada, Simo abriu os olhos enquanto estava sentado em uma caçarola. Ele ouviu a voz de um deus dentro de sua mente, dizendo-lhe para acabar com o exército de demônios. Ele esfregou a cabeça e pegou um rifle de precisão do lado do corpo e se levantou. Quando ele começou a caminhar em direção à parede, ele notou 3 outros indivíduos pulando no ar. A primeira pessoa era um homem bonito de cabelos dourados. Havia um arco amarrado nas costas e ele vestia uma túnica amarela com a insígnia do sol. O segundo era o rei Klaus, segurando o rifle de precisão vestido de preto. E por último, um homem de cabelos castanhos, muito bonito, saltou em direção à parede com uma expressão indiferente. No entanto, depois de ver Simo, seus olhos brilharam com algum interesse. Simo acelerou o passo e logo chegou em cima do muro. Os outros já o esperavam. Eles trocaram olhares antes de se virarem para o vasto exército. Ninguém ainda os tinha visto chegar. Não perca seus tiros. Apolo disse severamente. Ele puxou seu arco e colocou 5 flechas nele. Temos apenas esta chance. Vamos matar todos eles rapidamente. Rei Klaus não respondeu. Ele já havia começado a apontar para o exército de demônios. Vasily ficou de joelhos e colocou a coronha do rifle de precisão contra seu ombro. Sua postura era perfeita, enquanto sua respiração estava calma. Simo copiou sua postura e relaxou significativamente. Havia uma certa atmosfera harmoniosa em cada movimento seu. Era como se ele tivesse feito tudo perfeitamente. Seus movimentos eram ainda mais fluidos que os de Vasily. Vasily avistou e ficou em silêncio. Dispare em minha marca. Apolo assumiu o comando. 3, 2, 1. Depois de dizer 1, o rei Klaus imediatamente puxou o gatilho. Vasily e Simo puxaram os gatilhos ao mesmo tempo, enquanto Apolo soltou suas flechas. Os projéteis ondularam pelos céus, através do campo de batalha e passando pelos combatentes Ano e Gabriel. Então, os demônios viram algo voando em sua direção, mas não conseguiram reagir.
As flechas de Apolo os perfuraram como se fossem feitos de manteiga quente. As balas do rei Klaus rasgaram os crânios do demônio. As balas de Vasilíssimo causaram o maior dano, já que suas balas causaram danos generalizados. Depois que todos os ataques terminaram, restava apenas um mar de cadáveres de demônios. Eles conseguiram matar todos os demônios do primeiro exército. Witch Online capítulo 660 O derramamento de sangue. O corpo de Ano de repente ficou frio e ele rapidamente recuou 1 dúzia de metros. Uma vez que estava longe o suficiente de Gabriel, ele se virou e ficou chocado ao ver o exército de demônios morto no chão. Ah! Gabriel virou-se para as paredes altas. Insano! O exército da humanidade aplaudiu ruidosamente e todos sentiram que haviam vencido a primeira batalha. Aplausos semelhantes foram ouvidos em quase todos os edifícios do It Paradise. Todos sentiram que vencer a guerra não era impossível. Ano voltou-se para o exército e bufou. Olhe para eles. Eles conseguiram matar o menor grupo de demônios de seu exército e já acham que venceram. É meu dever lançar alguma luz sobre a verdade. Ele pisou no chão e deixou para trás um grupo de pós-imagens enquanto caminhava pelo campo de batalha com uma velocidade insana. Ele apareceu na frente do chocado Gabriel e dirigiu sua espada para frente. Gabriel colocou ansiosamente as asas de metal no bloco, mas logo percebeu que o golpe da espada nunca veio. Em vez disso, Ano saltou sobre ele e apareceu no topo do exército da humanidade. Destruição da flor. Ele gritou e agarrou a espada com as duas mãos antes de girar como um tornado furioso. Ele apareceu no meio do exército, e flores em forma de rosa voaram da lâmina. Eles pareciam transparentes. No entanto, quem os tocou morreu imediatamente. As flores se moveram pelo campo de batalha como uma praga demoníaca e mataram dezenas de soldados a cada segundo. Não! Gabriel gritou e pulou na direção de Ano. Ele empurrou seu florete para frente, esfaqueando repetidamente. Ele queria parar o que quer que Ano estivesse fazendo. Ano simplesmente aparou o florete e cortou sua espada. Foi desviado por Gabriel, e ele imediatamente voltou a esfaquear. Eles lutaram enquanto as flores causavam estragos. Gabriel não conseguiu impedir que Ano matasse todos no campo de batalha. Todo mundo assistindo TV estava desesperado. O primeiro exército da humanidade também estava morrendo. Merda! Aether bateu as mãos na mesa e suspirou pesadamente. Não havia nada que eles pudessem fazer para impedir isso. Ele esperava que Ano recuasse e se reagrupasse. No entanto, ele era louco e queria fazer tudo sozinho. Gaia juntou as mãos e pareceu sofrer ao sentir tantos sinais de vida desaparecerem. No campo de batalha, Gabriel foi impotente para parar Ano. Os cadáveres estavam se reunindo sob seus pés e ela podia sentir gritos de ajuda e misericórdia. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. O estudante de arquitetura, que conseguiu ferir o demônio com escamas de dragão, também foi atingido pelas flores e gritou antes de morrer. Os inumanos e os humanos da nova geração gritaram os nomes de suas esposas, filhas, filhos e familiares antes de morrer. Então, um flash de luz dourada apareceu no céu. Era como se o sol aparecesse no meio da escuridão. O calor era insuportável e a maioria começou a chorar de dor. No entanto, aquelas flores desapareceram sob imenso calor e, uma vez que elas se foram, o calor também desapareceu. Ano franziu a testa e esmagou o pé no torso de Gabriel. O único chute fez o arcanjo cair de joelhos. Ano então levantou sua espada e a cortou. Quando estava prestes a separar a cabeça de Gabriel, uma espada apareceu no caminho e desviou completamente a espada em forma de meia-lua de Ano. Ano olhou para o homem de cabelos dourados sem emoção. Ele rapidamente voltou com outro golpe. No entanto, a espada dourada se moveu com perfeita precisão e novamente desviou sua espada. Apolo dançou entre os cadáveres e rapidamente empurrou Ano passo a passo para trás. No entanto, logo ele parou, fazendo Ano franzir a testa. Apolo abaixou a espada e fez um longo corte no chão. Logo, havia uma marca clara de 100 metros no chão. Nenhum demônio deve se aproximar. Ele disse em seu tom caloroso.
Ano olhou para a marca com indiferença. Ele estava prestes a agir, mas então a voz de Lúcifer ecoou em sua mente. Ele lentamente embainhou a arma, virou-se e começou a se afastar. Isso chocou todo mundo assistindo. Apolo suspirou e olhou para os cadáveres espalhados pelo campo de batalha. Era uma visão de partir o coração, mas essa era a cruel verdade da guerra. Ele ordenou que anjos menores viessem e limpassem o campo de batalha antes que a próxima batalha começasse. Ele conduziu Gabriel ao Paraíso Branco. Ainda restavam muitas batalhas. Na primeira batalha, não houve nenhum vencedor. O exército demoníaco morreu, mas o da humanidade também. Havia menos de 100 sobreviventes, o que era quase nada quando havia alguns milhares no início. Foi um banho de sangue. A atmosfera estava tensa no Paraíso Branco e muitos tremiam de medo e ansiedade. Luna e Alice assistiam à TV em silêncio. Agora, eles estavam com um pouco de medo e realmente não queriam ficar lá. Luna acariciou sua barriga e disse: "Por que isso está acontecendo?" Alice silenciosamente abraçou suas pernas e enterrou o rosto em seus braços. "Não tenho muita certeza, mas estou com medo." A mesma cena foi vista em cada edifício. Todos estavam com medo e não queriam estar aqui. Eles se sentiram um pouco azarados e ressentidos com Arthur, que os enviou aqui para morrer. No entanto, eles sabiam melhor do que ninguém o que estava por vir. Os internautas ainda podem estar alheios, mas eles sabem que os demônios não os deixariam apenas viver. Eles eram criaturas das trevas. Eles matam sem pestanejar, destroem vidas sem remorso e gostam de torturar almas inocentes. Enquanto a maioria deles estremecia de medo, havia uma cena estranha acontecendo em um prédio de 2 quartos. Um homem de aparência cansada vestia uma armadura. Era uma armadura de aço com a insígnia da lua, usada pelos inumanos. No entanto, este homem obviamente não era desumano. Em vez disso, ele era jogador. Este homem não tinha medo dos demônios, mas tinha medo da morte. No entanto, ele usava a armadura com um sorriso no rosto cansado. Depois de amarrar a armadura e colocar o machado carmesim embainhado nas costas, ele parecia estar pronto para lutar contra um exército sozinho. "Isso deve servir." Ele disse e se olhou no espelho. O reflexo mostrava um rosto cansado e uma armadura brilhante. Amor, o jogador invicto, entrou em cena. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.